Oi! Hoje é dia de apresentar as últimas aventuras literárias lá do finalzinho do ano passado, ou seja, livros lidos em dezembro de 2019. Bom, lá em dezembro de 2019 eu finalizei mais 4 livros, se bem que, para quem já acompanha o canal há bastante tempo, ou então viu aquela série de vídeos que eu fiz a respeito dos melhores e piores ao longo do ano, percebeu, e aliás, eu até admiti isso francamente, que na verdade em 2019 eu li muito pouco, ou seja, em dezembro até que foi bastante proveitoso, porque eu finalizei 4 livros, na verdade 3 que já estavam em andamento há algumas semanas anteriores, e realmente um que eu li em dezembro, em 1 ou 2 dias, se eu não me engano. Daqui a pouco eu mostro ele, acho que é o último que eu vou mostrar. Mas enfim, um dos livros que eu finalizei em dezembro foi esse daqui, que teve origem lá no começo, pelas bandas de março mais ou menos, que foi Conan, o Bárbaro, livro 2, escrito por Robert E. Howard. Gênero? Espada e feitiçaria, para quem gosta disso, é uma maravilha. Aliás, né, o livro 1 eu tinha lido lá no comecinho de 2019, acho que foi em torno de março mais ou menos, e tinha gostado bastante. Demorei até ler o volume 2. Aliás, aqui chama livro, né? Livro 1, livro 2, e também o livro 3 eu vou ler agora em 2020, daqui a pouquinho, se não me engano, lá para março ou abril mais ou menos, se não me falha a memória na programação. Mas enfim, era um livro, esse livro 2, que eu estava esperando há bastante tempo, porque justamente a primeira experiência de leitura lá no livro 1, eu gostei muito das aventuras do Conan. Claro, esse grande personagem que todo mundo conhece por causa lá do cinema, mas que muita gente não sabe que a origem dele não foi, aliás, não foi uma criação do cinema, né? Mas sim, está aqui, ó, na prosa literária, através de contos. Aliás, muita gente também confunde pensando que Conan veio dos quadrinhos, mas não. Na verdade, a origem de fato completa é aqui dessas pequenas histórias publicadas lá nos anos 1930 pelo Robert E. Howard, que aliás, né, ele definiu esse gênero de espada e feitiçaria muito bem. Aliás, todo mundo que veio depois dele praticamente fez a mesma coisinha e não consegue chegar no mesmo patamar de qualidade, da intensidade que lhe dá essas narrativas sempre cheia de aventuras, mistério, claro, né? Essa parte de feitiçaria, as coisas ficam até nebulosas, com tanto sobrenatural que aparece por aqui. Mas uma coisa que eu posso dizer a respeito desse livro 2 é que eu achei ele um pouquinho inferior ao primeiro. Sim, quando eu li em março o primeiro volume, eu praticamente gostei de todas as histórias presentes. Se não me engano, tinha umas 7, eu acho que aqui também tem 7. Sim, lá na primeira oportunidade, no volume 1, eu gostei de tudo, dando uma nota máxima para quase todas as histórias. Aliás, vai dizer uma coisa, né? Esses livros 1, 2 e 3 estão tudo na ordem de publicação e até colocado aqui também, para a gente ter uma sensação que as histórias estão evoluindo ou então o autor está amadurecendo no seu jeito de escrita. Com certeza é uma experiência interessante também. E aí, claro, eu percebi, né, também na comparação, sempre tem que fazer essas comparações, principalmente em livros que realmente são sequências. Eu percebi que esse segundo lote de histórias do Conan não estavam com aquela mesma qualidade que estavam lá no livro 1. Tanto que no livro 1 eu atribuí 5 asteriscos, e para esse daqui eu acabei colocando apenas 4. 4. Porque realmente eu achei que caiu um pouco o nível. Algumas histórias eu cheguei a dar 3, por exemplo, uma coisa meio descaracterizada assim do gênero de espada e feitiçaria. Quer dizer, está caracterizado porque realmente foi ele, Robert E. Howard, que criou esse subgênero da fantasia. Mas digamos que, no fundo, a personalidade do Conan não aparecia muito. Então realmente achei que algumas histórias estavam um pouquinho fraquinhas, por isso que eu dei uma nota geral baixa. Mas daqui a pouco eu falo mais a respeito dos contos aqui presentes. Agora, o segundo livro que eu terminei lá em dezembro de 2019, com certeza, foi um relacionado também à expectativa. Se no livro anterior, né, já havia tido a experiência de ler um volume 1 que tinha gostado e queria saber como é que era o volume 2, nesse caso aqui é a respeito de autores que muita gente fica falando. Popular autor badalado. E no caso aqui é João Anzanello Carrascosa com seu livro O Volume do Silêncio. Sim, ele já publicou bastante coisa e eu estava super curioso. Quando eu vi que tinha um livro de contos, falei, vou começar então pelo livro de contos. Enfim, a minha experiência através das pequenas histórias aqui contidas foi uma sensação tipo, puxa, já estou acostumando com essa coisa aqui e parece que ele não vai mudar. Sim, esse talvez seja um problema que eu possa apontar para o autor, João Anzanello Carrascosa. Ele sempre escreve na mesma batida.
Ou seja, um tom, a sensação geral do clima que ele cria para as suas histórias, se você percebe numa primeira, você notará que na segunda, terceira, quarta, quinta, sempre existirá da mesma forma. Ele não muda essa estrutura um pouco narrativa, aquela pegada lírica de contar as histórias familiares, que aliás é uma coisa que eu gosto bastante. Claro, ele até tenta inovar um pouquinho, mas não consegue. Até, inclusive nas desenhas dos contos aqui, eu comentei para vocês que ele, digamos, lembrava um pouco outro escritor brasileiro, Caio Fernando Abreu. E este sim, sabia, mesmo dentro de um mesmo tema, ele tinha um tema fixo, com certeza o Caio Fernando Abreu, ele sabia variar bastante as suas histórias. Ele criava novas formas de narrar, sempre curiosas, e fazia com que os textos ficassem sempre mais vigorosos. Ao contrário aqui do João Zanello Carrascosa, que mesmo tentando fazer coisas parecidas que o Caio Fernando Abreu fez, ele não consegue largar aquele tom geral, que é aquele que eu chamo da mesma batida. Você percebe que o ritmo não muda, é sempre igual. Então, por causa disso, eu acabei me decepcionando um pouco com várias das histórias aqui presentes, que aliás, tem muitas aqui nesse livro. As histórias são realmente curtinhas. Deixa eu dar uma contada rápida aqui, porque eu já esqueci. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, acho que 18 mais ou menos, no geral. Ou seja, são várias histórias aqui e ele vai se repetindo muito. Como eu disse, algumas são bastante interessantes, mas a maioria são bem fracas ou medianas, por assim dizer. Mas claro, eu tenho certeza que muitas pessoas que leem esse livro dele, ou outros provavelmente, gostam justamente desta pegada, essa batida constante, porque a pessoa se encanta a primeira vez e quando pega a próxima história já percebe, puxa, tinha gostado da primeira, eu vou gostar dessa. Eu já sou exatamente o contrário. Eu gosto quando o autor consegue variar bastante, sempre se apresentando como um outro autor e não o mesmo. Portanto, no geral, como o Ranzanello é meio repetitivo, né, eu realmente acabei me cansando bastante. Inclusive, até aconteceu de uma ou outra história aqui ter a mesma estrutura, em termos de base, de início da história, o start dela, né? Mas sim, ainda há bons momentos e claro, quem acompanha o projeto Contos do Meio Dia percebeu bastante quando eu gostava e quando eu não gostava. De qualquer forma, sim, é um livro que eu recomendo muito para vocês, por exemplo, que gostam de histórias familiares, daquele clima que une a família ou então que desune a família. Tudo isso você encontra aqui fácil, fácil. Pouquíssimas vezes, acho que só uma ou duas histórias que realmente não estava contida uma família ali na narrativa. O resto era só amigos, desconhecidos, não. A maioria mesmo é só família, para quem gosta desse tipo de história, recomendo bastante. Por isso, até vou deixar, mesmo não gostando muito desse livro, vou deixar aqui na descrição do vídeo links para você poder adquirir ele ou então todos os outros que eu estou mostrando aqui nesses livros de dezembro de 2019. E para fechar, para dizer qual foi a minha sensação geral, é aquela média das notas. Né? Eu sempre atribuo uma nota individual para cada um dos contos. E no geralzão, para essa coletânea aqui, eu acabei deixando apenas 3 asteriscos para ela. Realmente eu fiquei decepcionado. E o terceiro livro que eu também finalizei em dezembro de 2019 era um que eu estava lendo já há algumas semanas e de um gênero que eu sempre gostei desde a minha adolescência. Eu já curtia esse subgênero da fantasia, ficção científica. No caso aqui, Sonhos Elétricos de Philip K. Dick, que também outro autor que eu estava super curioso, sempre quis ler os seus originais, porque eu já tinha visto um monte de adaptação, principalmente lá no cinema, como por exemplo Minority Report, Vingador do Futuro e principalmente Blade Runner, o famoso O Caçador de Androides. Claro que nenhuma dessas histórias está presente aqui. Temos, na verdade, 10 contos aqui e tem já a chamada aqui nessa sobrecapa do livro. Os contos que inspiraram a série Electric Dreams, que passa lá na Amazon Prime Video. Inclusive, quando eu for fazer a resenha geral aqui do livro, daqui a 1 ou 2 meses, eu vou assistir primeiro a série para depois fazer a comparação entre o que foi adaptado e também o original que estão aqui presente. Como eu disse, aquelas histórias mais clássicas que eu conhecia, nenhuma delas estão por aqui. Mas no fundo, eu já percebi qual é a pegada do autor. E eu também posso dizer que eu fiquei um pouquinho decepcionado. Eu achava que ele é um pouco melhor. Mas não, ele é um autor até mediano e as histórias no fundo não têm grandes impactos, com certeza. Eu acredito até que algumas das adaptações que foram feitas para a série
da Amazon Prime Video, com certeza os roteiristas conseguiram até melhorar um pouquinho as situações iniciais propostas pelos contos. Pois é, olha só que curioso. E falando em contos, né? Já falei de 3 livros aqui que eram livros de contos, que eu estava terminando de ler, porque, claro, todos os 3 estavam dentro do projeto Contos do Meio-Dia, na edição 2019. Portanto, eu vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhada na lista, na playlist, onde você encontra 160 contos que eu fiz as resenhas individuais de cada uma das pequenas histórias contidas nas respectivas coletâneas, porque esse é o projeto, valorizar cada um dos contos presentes dentro de um livro de coletânea de contos. Projeto bem bacana de estímulo à leitura de pequenas histórias. Dá uma olhada lá na playlist que você vai encontrar todas as resenhas dos 3 livros que eu já mostrei aqui para vocês. Mas enfim, voltando aqui ao Philip K. Dick, com certeza eu fiquei um pouquinho decepcionado. Realmente achava que ele tinha uma pegada um pouco mais forte, digamos assim, mas no fundo parece um autor normal. Claro, um ou outro conto aqui eu gostei bastante, mas no geral, realmente eu fiquei assim meio, tá, legal, mas e daí? Por que ele conseguiu ser tão famoso assim? Claro, não foram por causa desses contos que estão aqui presentes, foi por causa dos outros que viraram adaptações cinematográficas. Vamos ver então, quando eu ler lá os tais romances, talvez seja isso, né? Pode ser que em romance ele se saia melhor do que em contos. É uma questão a ser considerada. Estou para ler, sim, os próximos livros que eu tenho aqui dele, como também um que virou série de TV também, como O Homem do Castelo Alto, ou então o próprio Caçador de Androides. Eu tenho todos eles aqui na estante, mas com certeza eu acho que por enquanto ele ainda não me fisgou. Eu ainda não posso dizer que tipo, ele era um grande autor de ficção científica. Sim, as histórias são interessantes, mas não é aquela coisa maravilhosa, com certeza não. Pelo menos, na minha opinião. Muita gente, claro que leu, gosta bastante do que ele escreveu, inclusive desses contos aqui. Se bem que eu acho que muita gente não viu esses contos, conhece mais as outras obras. Assim, no geral, eu acabei atribuindo 4 asteriscos para esse livro, ou seja, mesmo assim, eu ainda curti um pouco as histórias. Bom, e para fechar esse vídeo aqui, com também o último livro que eu li lá no ano passado, temos literatura infantil, também de um autor que eu nunca tinha tido contato antes nesse gênero do infanto juvenil, que foi Caçadas de Pedrinho de Monteiro Lobato. Sim, antes eu tinha lido histórias adultas dele. Foi em 2018 quando li um livro também de coletânea de contos, o Urupês, com histórias sensacionais. Gostei muito da pegada do Monteiro Lobato. Eu gosto dessa coisa, né? Quando eu percebo que o autor tem um jeitão de escrever essas histórias, e às vezes ele varia bastante ou mantém bastante. No caso aqui, dos livros que eu mostrei, às vezes eu não gostava quando ele era muito constante, mas tem autor que continua sempre igual e é sempre quase perfeito. Tipo Clarice Lispector, por exemplo, que continua sempre numa pegada sua e sempre acerta, ou raramente erra. Mas enfim, o que importa é que sim, já tinha lido então o Infanto Juvenil dele, aliás, adulto da literatura de Monteiro Lobato, e agora comecei com o Infanto Juvenil, que eu tive contato, claro, na minha infância, com uma grande adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, lá nos anos 1970. A minha versão preferida, obviamente, sempre a versão preferida é aquela que você assiste quando criança. No caso, foi dessa época, quando a Emília ainda era uma boneca de pano feita por um adulto. Depois passou a ser criança, né? Mas eu gostava mais do adulto. E agora eu fiquei rouco de tanto falar de novo. Mas enfim, voltando à história aqui de Caçados de Pedrinho. Uma história bastante gostosa de ser lida, pura literatura infanto-juvenil, com aquelas maluquices, aquelas pirações, né? Aquela coisa fora da realidade, né? Você percebe, tipo, a coisa não tá certa, né? Só pode ser no universo infantil mesmo. Uma história altamente crítica aos adultos, à política do Brasil quando a história foi escrita. Com certeza um livro para adultos também. Isso aqui não é um livro apenas para as crianças. Eu gosto bastante quando a literatura infanto-juvenil atinge os dois públicos, tanto o público-alvo realmente, que são as crianças, mas também os pais, que provavelmente deveriam estar lendo a história junto com os filhos. Ou seja, quando o autor consegue fisgar os dois lados e também com força os adultos, ele sim está comunicando para todo mundo, não está comunicando apenas para um público mais específico. Ou seja, né, esse livro aqui, vocês sabem, tem aquela polêmica, que também eu vou falar bastante quando eu fizer a resenha geral desse livro aqui,
brevemente, não vai demorar muito, acho que até fevereiro sai a crítica aqui para Caçados de Pedrinho, a grande polêmica do Monteiro Lobato, aquela que vocês todo mundo sabe, não vou dizer aqui, e sim, quando eu li esse livro aqui, isso me atrapalhou bastante. Eu vou comentar depois no próximo vídeo, como meio que eu ficava prestando atenção demais nesses pontos negativos, supostamente de Monteiro Lobato, e tentar ficar caçando pelo em ovo aqui durante a leitura, o que me estragou bastante a experiência. E olha que foi bastante prazerosa, porque é um livro engraçadíssimo. Com certeza, quem não leu Monteiro Lobato precisa ler a sua literatura infantil, pelo menos aqui. Aliás, se eu não me engano, Caçados de Pedrinho é considerado um dos melhores da sua literatura infantil. Mas sim, é engraçado, os personagens são cômicos. Aliás, a existência desses personagens é para fazer comédia. E é por aí que talvez a grande crítica que se faça a esse livro aqui já começa errado por aí. Mas eu vou dizer isso depois. De qualquer modo, quem não leu Monteiro Lobato, principalmente sua literatura infantil, recomendo, vale a pena. Aliás, essa edição aqui está super caprichada, que é da Biblioteca Azul, capa dura com várias ilustrações bacanas. São muitos ilustradores que até você fica percebendo como cada um deles imagina a Emília, o Pedrinho, a Narizinho, o Visconde e também o Marquês de formas completamente diferenciadas. Também Tia Anastácia e Dona Benta. Todo mundo aqui sempre num traço diferente, mas é gostoso perceber como cada ilustrador imagina, né, esses grandes personagens de formas diferentes. Bem bacana mesmo. Só por isso já vale essa edição aqui. Assim, só faltou dizer qual foi a nota que eu atribuí, né? Ou aliás, que eu vou atribuir quando eu fizer o vídeo. Mais 4 asteriscos. Grande texto do Monteiro Lobato. E bom, foi isso. Entre algumas decepções e também boas curtidas de várias das histórias aqui presentes, eu posso dizer que sim, consegui terminar o ano de 2019 de uma forma bem satisfatória. No fundo, eu gostei de todas as leituras aqui. Eu não me arrependi, mesmo a que eu tenha menos gostado, que foi aqui do João Anzanello Carrascosa. As outras, mais ou menos, mas com certeza, mesmo do Anzanello, eu acho que ainda valeu a pena e, como disse, eu recomendo qualquer um desses livros aqui para vocês, porque, claro, a minha percepção não é a definitiva, cada um tem a sua, cada um gosta das histórias que prefere, obviamente. Se eu gosto, por exemplo, de ficção científica, do gênero também de espada e feitiçaria, não quer dizer que vocês também precisem gostar e achar essas histórias também sensacionais. Mas enfim, era isso que eu tinha para mostrar para vocês a respeito dos meus últimos livros lá de 2019. E agora, só resta esperar o próximo Livros Lidos em janeiro aqui de 2020, que claro, eu vou postar ali pelo meados de fevereiro, um pouquinho antes do carnaval, com certeza. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros livros lidos lá do ano passado, que vocês vão perceber que estão bastante passados esses vídeos. Aliás, eu não consegui fazer esses vídeos mês a mês, eu fazia um saldão, né, cada 6, 4 meses, por aí vai. Enfim, tchau.